Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está passando aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra de ontem, que foi ministrada no culto de ontem. Nós estamos toda terça-feira estudando sobre as chaves do reino dos céus, mas ontem a gente teve um probleminha técnico com o computador da transmissão e tentamos até transmitir pelo celular também, mas não deu. Então, nossas desculpas pela falha técnica. Mas entendendo a relevância dessa palavra, a importância dessa chave, a gente está produzindo aqui esse conteúdo para poder abençoar aqueles que não puderam estar presencialmente conosco, que geraram aquela expectativa de acompanhar o conteúdo pela internet. Então, nós vamos compartilhar com vocês essas chaves. Antes disso, eu gostaria de começar adorando ao Senhor, juntamente com você. Tem um cântico, é antigo, né? Mas eu acho que vocês conhecem. Se vocês não conhecerem, aprendam ou relembrem, aqueles que já conhecem. Um cântico que diz assim, Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade, sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Mais uma vez. Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade, sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade e a tua verdade reinará. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade e a tua verdade reinará. Que essa verdade, que é a palavra dele, possa reinar na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos então relembrar para quem vai estar assistindo esse vídeo, que esteve na igreja ontem, vai estar relembrando, e quem não esteve vai estar então aí podendo receber de primeira mão essa sétima chave. A gente está numa série de mensagens falando sobre as chaves do reino dos céus. Na primeira semana, gente, quem ainda não assistiu ou não viu todas as chaves, todas as ministrações sobre as chaves do reino dos céus, tem aí na nossa linha do tempo no Facebook ou nos nossos vídeos, tem a playlist sobre as chaves do reino dos céus, e dá para você voltar aí e assistir. Mas nós já falamos sobre 6 chaves. A primeira delas foi a chave da fé, eu ministrei essa palavra. Depois falamos sobre a chave da oração. Também tivemos pessoas ministrando na igreja, pastores, evangelistas ministrando, e falamos sobre a chave da confiança, a chave da confissão, a chave da semeadura e a chave da verdade. E com base em que a gente está falando sobre essas chaves? A gente está se baseando no texto de Mateus, capítulo 16, versículo 19, quando Pedro ali faz aquela declaração, inspirado pelo Espírito Santo de Deus acerca de quem era Jesus. E Jesus então, em resposta a ele, em réplica a ele, faz uma promessa para Pedro, dizendo, não só para Pedro, mas para a igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra
será desligado nos céus. Então, esse texto é a base para a qual a gente está utilizando aí, falar sobre a chave do reino dos céus. Mas o texto da chave específica que a gente quer liberar hoje para você, que foi liberado ontem no culto, se encontra em Números, no capítulo 13, versículos... A gente vai ler alguns versos, tá? A gente não vai ler o texto todo. Os versos 1 e 2, depois o verso 32 e 33, tá bom? O texto nos fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora vamos pular para o verso 32, que diz assim: Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os Néfilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Néfilins. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A chave, queridos, que a gente gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje tem a ver com a forma como a gente olha para a vida, ou seja, a chave é a chave da visão, é a chave da compreensão, da percepção, do discernimento das coisas. Visão. Sem visão, a gente não vai a lugar algum. E aqui nós temos um relatório, né, dos espias, segundo a visão deles. Eles dão um relato, né, falando ali, a terra, eles começam nos versos anteriores falando que a terra realmente era boa, a terra que emana leite e mel e tal, mas eles no final eles colocaram a parte pejorativa da visão deles, né, da forma como eles olharam para a terra, e começaram a dizer que os gigantes que habitavam aquelas terras eram vorazes, né, devorariam quem ameaçasse entrar naquela terra para tentar conquistá-la. Então, eles chegam a dizer que eles eram, aos seus olhos, aos olhos deles, olha a projeção que eles fizeram sobre aqueles gigantes, que eles eram aos seus olhos como gafanhotos, e eram assim também aos seus próprios olhos. Então, só que esses camaradas, eles não entraram na Terra Prometida, eles não herdaram a Terra Prometida. Mas teve uma pessoa que lá no verso 30, se você voltar um pouquinho os versos que nós lemos, no verso 30, Caleb vai fazer uma declaração. E olha a declaração de Caleb. Ele diz assim: Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Então você tem aqui duas visões diferentes acerca da mesma situação. A visão que impediu essas pessoas, esses conquistadores, de entrarem na Terra Prometida, e a visão que deu acesso a Caleb de conquistar a Terra Prometida. Você vai lembrar que os únicos de toda aquela multidão que entraram na terra de Canaã, conquistando Canaã, foram Josué e Caleb. E isso faz toda a diferença, porque quem não tinha a mesma visão que Josué e Caleb não conseguiram conquistar a terra. E isso traduz algo muito importante para mim e para você também. Eu queria só pontuar, e se você puder, anota isso na tábua do teu coração, que a forma como nós olhamos para a vida é essa forma como essa vida se projetará, se construirá, se formará ao nosso redor. Se eu olho para a vida de forma completamente negativa e distorcida, a minha vida vai se projetar para mim de forma negativa e distorcida. E é assim que, por causa dessa visão distorcida que muitas vezes a gente tem, ou já praticamente nasce com essa visão distorcida, porque nós nascemos merecedores da maldição do pecado, merecedores do inferno. Contudo, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nossos olhos precisam ser abertos.
Ele nos dá condições de abrir os nossos olhos. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Contudo, muitas pessoas que entregam a vida para Jesus ainda continuam tendo visão turva, ainda continuam tendo visões distorcidas acerca de si, acerca da vida, acerca do próprio Deus. Então, a forma como eu olho para a vida, a forma como eu olho para Deus, a forma como eu olho para mim mesmo, vai trazer ou não, vai abrir ou não portas ou situações favoráveis ou desfavoráveis para mim. Agora, quando, por exemplo, uma pessoa tem a visão distorcida, ela olha muitas vezes para o amigo e vê aquele amigo como um inimigo. Muitas vezes o marido olha para a esposa como se fosse uma grande ou a maior adversária da vida dele, porque esse camarada certamente está com a visão distorcida ou falta de visão. E muitas vezes também, por causa dessa visão distorcida, adoecida, a gente olha para um inimigo e vê nele um amigo. Então, vamos pensar um pouquinho, um exemplo disso. Judas e Jesus. Olha que interessante. O episódio que acontece com Judas e Jesus. Jesus era amigo. Isso aí a gente não tem o que questionar. Jesus, ele não era só amigo de Judas, mas ele era amigo de todos. Ele era o amigo, né? Quem não gostaria de ter um amigo como Jesus? Mas Judas tinha uma visão distorcida. Judas, na verdade, era um cego. Judas era filho do diabo. Judas era um traidor. Judas era, na verdade, um inimigo de Jesus. Mas Judas, quando olhou para Jesus, via em Jesus um inimigo. Porque só alguém que vê outro como inimigo vai fazer de tudo para prender ele, para prender esse homem, para prender, para paralisar, para nocautear, para de alguma forma prejudicar esse suposto inimigo, correto? Então, Judas era sim inimigo de Jesus. Judas era o filho do diabo, era um traidor, era um ganancioso, era um ladrão, e ele, quando olhava para Jesus, ele se projetava em Jesus e achava que Jesus também seria um grande inimigo da sociedade, e foi usado pelo diabo por causa dessa visão distorcida para atrair a Jesus e entregar a Jesus. Agora, é interessante a forma como Jesus olha para Judas. Não há como negar que Jesus tinha uma visão perfeita, Jesus tinha uma visão correta, não somente acerca de si, mas também acerca dos outros e acerca do próprio Pai. E quando Jesus então está ali no Getsemane, terminando a sua oração, a sua última oração ali naquela noite, e ele vai ao encontro, né, dos soldados que vinham, quem aparece trazendo os soldados? Judas, seu inimigo. E aí ele chega para Judas e ele pergunta: amigo, a que vieste? Interessante que Jesus chama Judas de amigo. E quando Jesus está falando para Judas, chamando-o de amigo, ele não está pensando na amizade de Judas para com ele, porque ele sabia que Judas não era seu amigo. Mas ele está projetando em Judas a amizade dele para com Judas. Ou seja, Jesus fala de si, Jesus fala do que ele era, ele fala de sua essência. Então, quando ele pergunta para Judas: a que vieste? Ele está, de certa forma, nos ensinando que o olhar que nós oferecemos para a vida, o olhar com o qual nós analisamos a vida e nos relacionamos com ela, e isso vale para todas as áreas da nossa vida, é exatamente assim que a vida vai se comportar para conosco, em nosso favor ou contra nós. Então, quando os espias olharam para os desafios que antecediam a conquista da terra de Canaã, eles não conseguiram desfocar disso, eles só ficaram focados naqueles desafios. E, queridos, eu preciso lembrá-los que o reino de Deus, se a gente está falando de chaves do reino de Deus, existem muitos desafios também antes de você viver o reino de Deus. As pessoas confundem muito a salvação com o reino, são coisas distintas. É preciso a gente separar isso. Quando a gente fala de salvação, não tem nada que você pudesse fazer para se salvar. Você só precisou crer no que ele fez, no que Jesus fez. Acreditar, crer, confiar, tomar posse dessa salvação que foi
conquistada por um preço muito alto que eu e você não tínhamos como pagar, mas ele pagou. Então, quando eu creio no que ele fez, eu sou salvo. Quando eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e tomo posse do sacrifício dele, decido o que ele fez para mim, eu sou salvo. Agora, muitas pessoas estão sendo salvas do pecado, da maldição do pecado, da condenação eterna, mas não estão usufruindo do reino de Deus, porque o reino de Deus é diferente da salvação. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço, ele é tomado à força, ele é tomado por esforço, por corajosos, por destemidos. E a pessoa covarde, a pessoa apática, a pessoa que tem uma visão distorcida da vida ou do próprio governo, do próprio reino de Deus, ela não vai usufruir desse reino. Então, muitas vezes, nós focamos nos desafios, porque se eu disser para você que viver o reino de Deus é fácil, não é. Você precisa descobrir as chaves. Existem chaves, quando a gente fala de chaves, a gente está falando de princípios, lembra? Então existem princípios que, se eu não estabelecer na minha vida, eu não vou viver o reino. E aí eu vou estar salvo, sim, se Jesus voltar, eu vou subir, se eu morrer, eu morro com Cristo, mas se eu não entender os princípios do reino, eu vou viver uma vida de miséria, eu vou comer o pão que o diabo amassou, eu vou continuar limitado em tudo aquilo que compõe a minha vida. Então essas chaves do reino dos céus, elas são para nos tirar do lugar de paralisia, para nos fazer nos movermos naquilo que Deus estabeleceu para nós. Então percebam que esses espias, eles quando olharam para a terra, espiaram a terra, eles viram as beldades da terra, com certeza, mas eles focaram nas dificuldades, nos néfilins, nos gigantes que tinham lá, e focaram também na sua pequenez, porque quando eles se projetaram, comparando o que eles eram com o que os gigantes eram, eles se projetaram como gafanhotos. Então, o que eles fizeram? Eles projetaram seus medos, eles projetaram seus complexos, suas inferioridades, e se esqueceram de que Deus estava com eles. Pois é, e quem garantiu essa conquista foi o Senhor. Quem garantiu essa vitória foi o Senhor. Nunca, queridos, nunca vai ser somente na força do nosso braço. Deus, ele até nos permite que nós participemos de muitas conquistas que ele tem para nós. Ele quer interagir conosco nessa evolução do reino, nessa implantação do reino dele nessa terra, mas a gente precisa sempre lembrar que ele é o nosso provedor, ele é o nosso conquistador, e tudo virá dele, tudo retornará para ele. Mas a minha visão, se não estiver aberta para isso, eu não consigo virar essa chave. É muito interessante dizer que quando muitas vezes a gente tem uma visão muito minimista acerca de nós mesmos, nós acabamos entrando no caminho da autocomiseração. Não é isso que Deus quer. É claro que quando você conquista algo, quando você é abençoado por Deus de forma sobremaneira, quando chega um milagre na tua vida, quando uma porta se abre, isso é maravilhoso, com certeza. E a gente sabe, nós somos conscientes disso. Não é por merecimento, não há mérito nisso. Nosso mérito sempre será do Senhor. Porque se nós fôssemos receber o que merecemos, de fato e de verdade, quem sabe o que nos aconteceria seria a terra se abrir debaixo de nós e a gente ser engolido pelo inferno, porque era o que merecíamos. Nós não éramos nem povo, não tínhamos sequer condições de fazermos parte dessa aliança, desse propósito, mas o Senhor nos amou, mas o Senhor nos comprou, o Senhor nos adotou e pagou um alto preço para isso. Então, tudo que conquistamos, tudo que chega na nossa vida, a gente reconhece que é a bondade de Deus, porque não somos merecedores de nada disso. Mas também não podemos ter uma visão de autocomiseração e essa visão ser tão deturpada, ser tão limitada, tão minimista acerca de nós mesmos, que ela nos impeça de usufruir daquilo que Ele nos deu, daquilo que Ele nos conquistou. Por outro lado, quando eu não tenho talvez uma visão equilibrada ou acertada acerca da vida ou de mim mesmo, e
e não tenho talvez a visão minimista, mas tenho a visão soberba, eu também seria impedido de usufruir daquilo que a graça me dá, porque os soberbos serão rejeitados pelo Senhor. Então nós temos aí duas polaridades, nós temos duas extremidades: as pessoas que são minimistas demais, se sentem inferiores demais e merecedoras demais, e não conseguem usufruir da bênção, do favor de Deus, porque nunca se veem como merecedores, e de fato não somos, mas isso não pode nos impedir de usufruir daquilo que Ele nos conquistou. E no outro polo temos aqueles que se acham, aqueles que, mas eu fiz por merecer, o dia que eu sair dessa igreja, essa igreja fecha, o dia que eu entregar esse ministério acaba. Não, você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a cereja do bolo, e se você partir, pode ter certeza que a obra do Senhor vai continuar, o ministério vai continuar, porque Deus rejeita os soberbos. Então a ideia é essa, é você não ir para os polos, é você não ficar nas extremidades, mas ter uma visão aberta, uma visão equilibrada, uma visão acertada, corrigida acerca de si e acerca de Deus e da própria vida. Então eu preciso te lembrar que nós não somos de fato merecedores de nada daquilo que o Senhor nos dá, mas existe uma graça que foi e continua sendo derramada não só de forma abundante, mas superabundante. Existe um perdão que está acessível o tempo todo para nós. Existe um novo e vivo caminho consagrado por Ele quando Ele se entregou na cruz do Calvário. Existe um lugar que já está preparado para nós, e Ele mesmo disse isso quando estava sendo assunto aos céus: eu vou preparar-nos lugar. Então existem chaves do reino de Deus sendo liberadas para nós, existem portas celestiais prontas para serem abertas sobre nós, mas se a minha visão estiver comprometida, eu não só deixarei de usufruir daquilo que Ele tem para mim, mas como também só terei olhos para enxergar os obstáculos e as dificuldades. Até porque, como eu falei, o reino dos céus ele só pode ser acessado por força bruta, por corajosos e destemidos. Então, quando nós falávamos sobre a chave da fé, eu preciso ressaltar isso. Não basta ter somente a chave da fé, porque muitas pessoas têm muita fé, mas em que ou em quem eu estou colocando a minha fé? Muitas pessoas tentam abrir portas com chaves erradas. É uma chave? É uma chave. Eu tenho aqui eu tenho aqui a chave do gabinete. Chave do gabinete. Talvez se eu forçar com outra chave, ou com um grampo, ou com uma chave de fenda, ou uma furadeira, eu consiga abrir a porta do gabinete sem fazer uso da chave do gabinete. Mas isso não é abrir porta, isso é arrombar uma porta. E a gente está falando de chaves como princípios. É a chave certa para a porta certa. Então muitas pessoas têm chaves certas, mas que estão fazendo uso dessa chave de forma errada. Então, por isso eu digo, não basta somente ter a chave da fé, porque a sua fé precisa ser suficiente para te conduzir à chave da oração. E fazendo bom uso dessa chave da oração, você também vai gerar confiança, acerca daquele que te chamou, daquele que te trouxe para esse propósito, porque muitas pessoas oram muito, têm muita fé, mas elas não confiam em Deus, elas não acreditam que são chamadas por Deus e têm medo de dar errado, acham que não estão preparadas, que não estão prontas. Então perceba que uma chave vai sustentando e abrindo portas para outra. Então você tem a chave da fé, ela te conduz à oração, você tem a chave da oração, e agora no diálogo com Deus, você está em relacionamento com Deus, e essa confiança é gerada no teu coração, e aí você começa a se relacionar e a confiar nesse que te chamou, para então você conseguir abandonar o passado e se posicionar no novo. E aí vem a chave do posicionamento, da confissão do passado, do abandono do passado, para se posicionar no novo.
E então você passa agora com todo esse entendimento, com todas essas chaves já em uso na mão, você passa a se tornar uma pessoa mais responsável, tanto para semear, aí vem a chave da semeadura, e para colher. Então você já não sai lançando sementes em terras erradas, e você passa a ter sabedoria para semear e sabedoria para colher. Porque muitas vezes a gente semeia de qualquer forma, de qualquer maneira, de tempo e fora de tempo, e quando a colheita chega, a gente acha que Deus não foi justo conosco, porque Deus é bom e não poderia deixar eu colher o mal que eu plantei. Ora, Deus é bom, Deus é amor, Deus é verdade. É verdade que Ele é maravilhoso, mas Ele também é justo, e sua justiça não pode ser a sua justiça não pode contradizer o seu amor, e nem o seu amor contradizer a sua justiça. Então Ele nos quer como homens e mulheres responsáveis, tanto para semear quanto para colher. E aí a gente começa a perceber que a verdade, que é outra chave que foi ministrada antes dessa que a gente está ministrando hoje, que é essa verdade, a chave da verdade, ela não é uma ideologia, ela não é uma filosofia, mas ela é uma pessoa. A verdade é Jesus. Jesus se apresentou como o caminho, como a verdade e como a vida. Então, ter fé suficiente para que os nossos olhos sejam abertos para a vida, não como alguém que olha para a vida apenas humanamente falando, mas o olhar humano para a vida é um olhar limitado, não é um olhar integral. Então, pastor, como é que eu olho para a vida? Você tem que olhar para a vida como Deus olha. Porque, queridos, quem é o que dá a vida? A vida vem de Deus. Toda a vida existente veio de Deus. Então, só Ele tem o olhar perfeito para a vida. Então, para eu olhar para a vida e usufruir da vida, o que a vida tem para mim, não só a vida, mas a vida que Deus tem para mim, para que eu possa usufruir dessa vida, eu preciso olhar para a vida como Ele olha. Eu preciso olhar para o homem, eu preciso olhar para o ser humano como Deus olha, porque muitos seres humanos que nós olhamos, muitas situações que nós olhamos, nós vemos nelas a impossibilidade. Nós olhamos para uma situação e falamos, isso aqui não tem jeito. Nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim, isso aí já era, não tem mais volta, essa daí acabou, não tem chance para ela. E Deus não olha dessa forma, e a razão dele não olhar dessa forma é eu estar aqui, é você estar aí onde você está, porque muitos de nós que estamos aqui compartilhando dessa palavra, sabemos que nós nem merecíamos e nem deveríamos estar onde estamos hoje. E estamos onde estamos, chegamos onde chegamos, porque o Senhor olhou para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Então, não olhar para a vida como Deus olha me impedirá de viver a vida que Ele tem para mim. Bom, então, para terminar, para a gente fazer o fechamento dessa ministração, eu queria só te lembrar que tudo que Jesus conquistou na cruz é imerecedor, com certeza, nós não merecemos, mas é direito. É uma coisa difícil às vezes de entrar na nossa cabeça, né? Tem um louvor que fala isso, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, é verdade, não somos merecedores, não somos. E isso nos faz sempre olhar para Ele como um Deus bom. Bom o tempo todo e o tempo todo bom. Porque uma visão distorcida, uma visão comprometida, uma visão inadequada me impedirá de usufruir daquilo que Deus preparou para mim. Mas uma visão corrigida, uma visão acertada atrairá o favor de Deus sobre mim e sobre você. Então, queridos, essa é a palavra, essa é a ideia, né, do que foi ministrado ontem. É claro que teve muito mais coisas que nós ministramos, mas para que você não fique sem o entendimento dessa chave, tão importante chave, que é a chave da visão, que Deus, meu pedido hoje, minha oração hoje é que Deus continue falando ao teu coração. E eu queria então terminar cantando com você uma canção
fala sobre a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Se essa mensagem fez sentido para você, se essa palavra tocou o teu coração, eu creio que você deve conhecer outras pessoas que talvez estejam precisando apurar sua visão, recalibrar sua visão, quem sabe até voltar a enxergar, e enxergar não turvamente, não olhar para a vida como quem vê vultos dessa vida, mas alguém que precisa ter a visão curada, restaurada. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, que precisa do alcance dessa direção, compartilha com ela, pega o link aí dessa mensagem, manda para essa pessoa, manda para os seus familiares, manda para os seus grupos, e que Deus possa suprir na vida de todos nós essa unção que restaura a visão, que restaura a nossa posição diante da vida que Ele tem para cada um de nós. Ok, queridos? Um beijo no teu coração, até breve, se Deus quiser.